Fala galera nostálgica, Mauro Iwamoto na área, e hoje a gente vai embarcar numa viagem no tempo daquelas. Você se lembra da época em que a maior preocupação do dia era chegar em casa correndo, jogar a mochila em qualquer canto e ligar a TV bem a tempo para não perder o episódio daquele anime que passava na TV aberta? Aquela ansiedade gostosa, aquela musiquinha de abertura que a gente cantava junto, mesmo sem entender uma palavra em japonês. Era uma época mágica, não é mesmo? Eram tempos mais simples, onde a nossa conexão com essas histórias era direta, pura, sem spoilers de internet ou 1000 opções de streaming. Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos relembrar os 10 animes que mais fizeram sucesso no Brasil, aquelas obras que pararam o país, que dominaram as conversas no recreio, que fizeram a gente gastar toda a nossa mesada em revistas e bonequinhos. Não estamos falando aqui dos animes mais aclamados pela crítica mundial, nem daqueles com as animações mais perfeitas ou os roteiros mais complexos. A lista de hoje é sobre sentimento, sobre impacto cultural, sobre aqueles animes que, por algum motivo especial, conquistaram de forma avassaladora o coração de nós, brasileiros, e deixaram marcas que a gente carrega até hoje. Então se prepare para um verdadeiro banho de nostalgia. Pega aí seu salgadinho preferido, ajeita a postura, porque a gente vai fundo nessas memórias. Vamos revisitar personagens icônicos, aberturas inesquecíveis, momentos que nos fizeram rir, chorar e principalmente sonhar. Tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com cada um desses títulos, e para quem é mais novo é uma chance de conhecer o que moldou uma geração inteira de fãs de cultura pop no nosso país. Tá preparado? Então solta a vinheta e bora começar essa jornada. E para começar essa lista com o pé direito, com um Kamehameha de energia, a gente não podia falar de outro senão ele, Dragon Ball Z. Ah, meus amigos, que fenômeno! Goku, Vegeta, Gohan, Frieza, Cell, Majin Buu. Esses nomes são praticamente sinônimos de infância e adolescência para uma galera gigantesca no Brasil. É simplesmente impossível falar da nossa cultura pop, da nossa formação enquanto consumidores de entretenimento, sem esbarrar na saga dos Saiyajins. Dragon Ball Z não foi só um desenho, foi um evento, um marco que transcendeu a tela da TV e se infiltrou em cada canto da nossa vida. Lembro como se fosse ontem da correria para não perder um episódio. Primeiro na Globo, com aquela dublagem clássica que a gente ama, e depois no Cartoon Network, que também abraçou a série com força total. O impacto foi tão grande que dominou o recreio das escolas. Era roda de molecada discutindo quem era o mais forte, se era o Goku ou o Vegeta, qual a melhor transformação. E os álbuns de figurinha? Meu Deus, era uma febre! Trocar figurinhas repetidas, conseguir aquela brilhante do Super Saiyajin 3, era uma verdadeira missão. Uma aventura à parte que complementava a experiência de assistir ao anime. E não parava por aí, né? Quem não se lembra dos bonequinhos? Desde aqueles originais mais caros, até os piratas da feira, com uma pintura meio duvidosa, mas que a gente amava igual. Era ter um pedacinho daquele universo nas nossas mãos. A influência de Dragon Ball Z foi tão massiva que chegou a inspirar gritos em estádios de futebol, comemorações de gol imitando fusões ou o próprio Kamehameha. Era uma linguagem universal que unia todo mundo, de todas as idades, em torno daquelas batalhas épicas e daqueles personagens carismáticos que aprendemos a amar. E, fala sério, quem aqui nunca se olhou no espelho, concentrou toda a sua força, gritou com toda a alma e tentou só por um segundinho virar um Super Saiyajin? Pode confessar, eu sei que você tentou. Aquele cabelo loiro espetado, aquela aura dourada, era o sonho de consumo de toda criança e adolescente. Dragon Ball Z não foi apenas um anime que fez sucesso. Ele se tornou parte da identidade de uma geração, um legado que continua vivo e forte até hoje, passando de pais para filhos. Um verdadeiro clássico absoluto. E na sequência, viajando diretamente para o santuário,
Temos ele, o anime que praticamente inaugurou a febre da animação japonesa na TV aberta brasileira, Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya, para os mais íntimos. Cara, o que foi aquilo? Estreou na nossa saudosa e inesquecível TV Manchete, e da noite pro dia virou uma obsessão nacional. Foi um divisor de águas, um fenômeno que pegou todo mundo de surpresa e redefiniu o que era ser fã de anime no Brasil. Antes dele, a gente tinha alguns desenhos japoneses legais, mas Cavaleiros elevou o patamar de uma forma absurda. As armaduras reluzentes, a mitologia grega misturada com astrologia, o drama carregado em cada episódio, era uma fórmula irresistível. As lutas entre os Cavaleiros de Bronze, Seiya de Pégaso, Shiryu de Dragão, Ryoga de Cisne, Shun de Andrômeda e o eterno Bad Boy Ikki de Fênix, contra inimigos cada vez mais poderosos, eram de tirar o fôlego. E o sangue? Nossa, tinha sangue para dar e vender. Algo que a gente não estava acostumado a ver em desenhos animados naquela época, e que, vamos combinar, dava um tom muito mais sério e épico para as batalhas. Era uma violência estilizada, quase poética. E a trilha sonora? Meu Deus, a trilha sonora de Cavaleiros do Zodíaco é um capítulo à parte. Aquelas melodias épicas, tristes, heróicas, elas grudavam na cabeça e arrepiavam a alma. Pegasus Fantasy na abertura, cantada a plenos pulmões por uma geração inteira, mesmo que o japonês fosse completamente inventado. Todo mundo tinha seu cavaleiro preferido, imitava os golpes no recreio, Meteoro de Pégaso, Cólera do Dragão, e sonhava em despertar o sétimo sentido. Era uma imersão completa naquele universo. A popularidade foi tão gigantesca que a Manchete vivia reprisando os episódios, e a gente assistia tudo de novo, como se fosse a primeira vez. E os bonecos? Ah, os bonecos da Bandai, com aquelas armaduras de metal que a gente montava e desmontava. Eram o objeto de desejo de 10 entre 10 crianças. E se você, por um acaso do destino, tivesse o boneco do Saga de Gêmeos, com as duas faces e a armadura dourada, meu amigo, você não era apenas uma criança, você era praticamente uma divindade na rua, o rei do parquinho. Cavaleiros do Zodíaco não foi só um anime, foi um evento cultural. Agora, avançando um pouquinho no tempo, a gente chega em outro gigante que deixou uma marca indelével no coração dos brasileiros, Naruto. Esse aqui chegou um pouco depois, já nos anos 2000, e foi transmitido principalmente pelo SBT, pegando em cheio uma nova geração de otakus, a galera que estava crescendo e descobrindo o universo dos animes. E cara, Naruto chegou com os dois pés na porta, trazendo uma história que tinha todos os ingredientes para se tornar um sucesso estrondoso por aqui. Era impossível não se conectar com aquele moleque loiro e hiperativo. A história do Naruto Uzumaki, aquele menino órfão, inicialmente rejeitado por todos na Vila da Folha, que carregava dentro de si um poder imenso e um sonho ainda maior, o de se tornar Hokage, o líder máximo de sua vila, para finalmente ser reconhecido e respeitado, foi direto para o coração do brasileiro. E por que será? Porque a gente adora uma boa história de superação. A jornada do Naruto, cheia de desafios, perdas, amizades e muito treinamento ninja, era algo que inspirava e motivava. Cada pequena vitória dele era uma vitória nossa também. E não podemos esquecer da dublagem brasileira, que mais uma vez deu um show. As vozes dos personagens ficaram marcadas, os jargões, as expressões, tudo contribuiu para aproximar ainda mais o anime do nosso público. E as aberturas japonesas? Ah, as aberturas! Mesmo sem entender uma única palavra da letra, a gente cantarolava junto, sentia a energia daquelas músicas que embalavam o início de cada episódio. Era quase um ritual sagrado esperar pela abertura, curtir cada segundo, antes de mergulhar nas aventuras de Naruto, Sasuke e Sakura. Quem nunca, mas quem nunca mesmo, tentou fazer os selos de mão para invocar um jutsu? Ou então,
juntou as mãos em concha e gritou com toda a força dos pulmões: Rasengan! Era diversão garantida no pátio da escola, nas brincadeiras com os amigos. Naruto não foi só sobre lutas ninjas e poderes incríveis. Foi sobre amizade, perseverança, sobre nunca desistir dos seus sonhos. E essa mensagem, meus amigos, ecoou forte por todo o Brasil, transformando o ninja da Vila da Folha em um verdadeiro ícone pop para milhões de jovens. E falando em dublagem que se tornou lendária, que marcou época e que é lembrada com um carinho gigantesco até hoje, é simplesmente impossível, eu repito, impossível, não falar de Yu Yu Hakusho. Mais um dos grandes trunfos da saudosa TV Manchete, Yu Yu Hakusho é, sem sombra de dúvidas, um dos animes mais amados e cultuados no Brasil, mesmo depois de tantos anos. A história do delinquente juvenil Yusuke Urameshi, que morre e ganha uma segunda chance como detetive sobrenatural, conquistou o público de uma forma única e muito especial. O quarteto principal, formado por Yusuke, o rival que vira amigo Kazuma Kuwabara, o misterioso e baixinho Riei e o elegante Kurama, formou um dos times mais queridos e carismáticos da história dos animes. Cada um com sua personalidade distinta, seus poderes únicos e seus dramas pessoais, eles se complementavam de uma maneira incrível. As interações entre eles, as provocações, a lealdade, era tudo muito bem construído e cativante. A gente torcia por eles em cada batalha, em cada desafio no mundo espiritual. Mas o grande diferencial de Yu Yu Hakusho no Brasil, aquilo que elevou o anime a um status quase mitológico, foi a sua dublagem. Os dubladores brasileiros tiveram uma liberdade criativa impressionante, adaptando piadas, incluindo gírias e expressões tipicamente brasileiras, e até mesmo alguns palavrões disfarçados que passavam batido pela censura da época, mas que a gente percebia e adorava. Frases como rapadura é doce, mas não é mole não. Não sabia que defunto falava. Ah, eu sou Toguro. Se tornaram clássicos instantâneos e são repetidas até hoje pelos fãs. E o Torneio das Trevas. Que saga espetacular! As lutas, a tensão, os sacrifícios. Aquilo parava o Brasil na frente da TV. E claro, não podemos esquecer do golpe mais icônico do protagonista, o Leigan, do Yusuke, aquele disparo de energia espiritual concentrado na ponta do dedo. Esse golpe, meus amigos, com a entonação única da dublagem brasileira, virou praticamente um patrimônio cultural nacional. Yu Yu Hakusho provou que uma boa história, personagens carismáticos e uma dublagem inspirada podem criar uma conexão eterna com o público. Agora, se teve um anime que não só fez sucesso, mas que virou uma verdadeira febre, uma epidemia de fofura e aventura que contagiou o país inteiro, esse anime foi Pokémon. Ash Ketchum, da cidade de Pallet, e seu inseparável companheiro Pikachu embarcaram numa jornada para se tornar um mestre Pokémon, e o Brasil inteiro embarcou junto com eles. A fórmula era simples, mas genial, criaturinhas adoráveis com poderes incríveis, batalhas emocionantes e a constante busca por capturar todos eles. Era o sonho de qualquer criança. Pokémon dominou absolutamente tudo. Não era só na televisão, com os episódios passando na Record e depois no Cartoon Network. Era nos brinquedos. Quem não teve uma coleção de monstrinhos ou sonhou com uma Pokébola de verdade? Era nos games para Game Boy, que viraram uma febre instantânea e viciante. Era nas lancheiras da escola, nas mochilas, nos cadernos, nos tazos que vinham nos salgadinhos. Pokémon estava em todos os lugares. Era impossível escapar da febre amarela do Pikachu e seus amigos. A cada nova temporada, uma nova região para explorar, uma nova leva de monstrinhos para conhecer e, claro, uma nova geração de crianças completamente viciadas e apaixonadas pelo universo Pokémon. A franquia se mostrou incrivelmente resiliente e adaptável, sempre se reinventando e conquistando novos fãs.
E quando tudo parecia ter se acalmado um pouco, anos depois, veio o Pokémon Go, o jogo de realidade aumentada para celulares. E o Brasil simplesmente parou. Literalmente. Parques lotados, pessoas caçando Pokémon pelas ruas. Foi uma loucura coletiva. Pokémon transcendeu a definição de um simples anime. Ele se tornou um movimento cultural, um fenômeno global que teve um impacto gigantesco aqui no Brasil. Influenciou a moda, a linguagem, os jogos e criou uma legião de fãs que se mantém fiel até hoje. Temos que pegar. Não era só o lema do Ash, virou o lema de uma geração inteira que cresceu sonhando em ter seu próprio time de Pokémon e viver suas próprias aventuras. Uma verdadeira aula de como criar uma franquia duradoura e amada. E se de um lado tínhamos a febre Pokémon, do outro, como um grande rival à altura, surgia Digimon. Enquanto Pokémon apostava numa pegada mais leve, colecionável e focada nas batalhas e na jornada do treinador, Digimon chegou com uma proposta um pouco diferente, trazendo uma narrativa muitas vezes mais complexa, com tons mais emocionais e, em alguns momentos, até surpreendentemente sombrios para um desenho que passava de manhã na TV. Essa profundidade acabou conquistando uma base de fãs extremamente leal e apaixonada. A primeira temporada, Digimon Adventure, exibida na Rede Globo no programa da Angélica e depois na Fox Kids, Jetix, foi um marco. A história de 7 crianças, Tai, Matt, Sora, Izzy, Mimi, Joe e TK, que são transportadas para o mundo digital durante um acampamento de verão e se unem a criaturas digitais, os Digimons, para salvar aquele mundo e o nosso, era envolvente e cheia de mistério. Cada criança tinha seu parceiro Digimon, e a relação entre eles era o coração da série, explorando temas como amizade, coragem, sacrifício e responsabilidade. Quem não se arrepiava com as Digi-evoluções? Quando Agumon virava Greymon ou Gabumon se transformava em Garurumon. Era um momento de pura empolgação. E a abertura em português? Ah, essa é clássica demais. Digimon digitais. Digimon são campeões. Ecoava pelas manhãs brasileiras. E a gente cantava junto com toda a energia. A música tema Butterfly, na versão original japonesa, também se tornou um hino para os fãs, mesmo que muitos só fossem descobrir a letra e o significado anos depois. E se falamos de emoção, é impossível não lembrar de momentos que realmente tocaram o coração da gente. A evolução de Patamon para Angemon pela primeira vez, para derrotar o Devimon, sacrificando-se no processo. Aquilo foi de cortar o coração de qualquer criança e de muito adulto também. Digimon provou que animes considerados infantis podiam ter tramas ricas, personagens bem desenvolvidos e momentos de drama intenso, garantindo seu lugar especial na memória afetiva de quem acompanhou as aventuras dos Digi-escolhidos. Agora vamos falar de um anime que, diferente de muitos outros desta lista, teve uma trajetória um pouco mais gradual para alcançar o estrelato aqui no Brasil, mas que hoje é, sem sombra de dúvida, um dos maiores fenômenos da atualidade. One Piece, a saga de Monkey D. Luffy e sua tripulação dos Chapéus de Palha em busca do maior tesouro do mundo. O One Piece, para que Luffy se torne o rei dos piratas, é uma aventura épica que parece não ter fim, e os fãs agradecem por isso. No começo, One Piece passou um pouco mais despercebido quando foi exibido no Cartoon Network e depois no SBT, com uma versão que sofreu alguns cortes e adaptações que não agradaram muito os fãs mais puristas. Mas com o passar dos anos, especialmente com o crescimento exponencial dos serviços de streaming que disponibilizaram os episódios na íntegra e legendados, e com a popularização da internet, que facilitou o acesso e a formação de comunidades de fãs, One Piece começou a ganhar uma força gigantesca no Brasil. A história criada por Eiichiro Oda é simplesmente cativante. Ela consegue misturar de forma genial momentos de aventura de tirar o fôlego, comédia pastelão que te faz gargalhar,
e dramas profundos que exploram temas como perda, injustiça, preconceito e a importância dos sonhos e da amizade. Cada membro da tripulação do Luffy tem uma história de fundo rica e emocionante, e o desenvolvimento do mundo de One Piece, com suas ilhas exóticas, organizações secretas e mistérios complexos, é algo que prende o espectador de uma forma impressionante. E claro, não podemos deixar de mencionar o recente sucesso estrondoso da adaptação em live action produzida pela Netflix. Essa série conseguiu apresentar o universo de One Piece para um público ainda maior, que talvez nunca tivesse dado uma chance ao anime, e reacendeu a paixão dos fãs antigos. Hoje, One Piece é um dos animes mais assistidos e comentados por aqui, com uma base de fãs incrivelmente fiel, engajada e que não para de crescer. Uma prova de que uma boa história, mesmo que demore um pouco, sempre encontra seu caminho para o coração do público. Saindo um pouco das aventuras épicas e dos mundos fantásticos, a gente entra agora num terreno mais sombrio e cerebral com Death Note. Esse anime foi um verdadeiro divisor de águas, fazendo com que muita gente que já tinha uma certa idade e que talvez achasse que anime era coisa de criança, olhasse para as animações japonesas com outros olhos, com um respeito totalmente novo. Death Note chegou para provar que animes podiam ser complexos, maduros e incrivelmente instigantes. Nada de poderes mágicos óbvios ou monstrinhos fofos aqui, a parada era outra. A premissa é genial. Light Yagami, um estudante genial, porém entediado, encontra um caderno sobrenatural, o Death Note, que permite matar qualquer pessoa cujo nome seja escrito nele, desde que o portador visualize o rosto da vítima. Light, sob o pseudônimo de Kira, decide usar o caderno para criar um novo mundo, livre de criminosos. Mas seus atos chamam a atenção do maior detetive do mundo, o enigmático e excêntrico L. O que se segue é uma batalha intelectual eletrizante, um verdadeiro jogo de gato e rato entre duas mentes brilhantes. A tensão em Death Note é palpável em cada episódio. Os planos mirabolantes de Light para despistar L, as deduções geniais de L para encurralar Kira, as reviravoltas constantes que te deixavam de queixo caído. Era impossível assistir a um episódio e não ficar roendo as unhas, teorizando sobre o que aconteceria em seguida. O anime explorava dilemas morais profundos. Light era um herói ou um vilão? Seus métodos se justificavam pelos fins? Até onde se pode ir em nome da justiça? Essas perguntas ecoavam na cabeça dos espectadores. Death Note conquistou principalmente os jovens que já tinham crescido assistindo a animes como Dragon Ball e Naruto, e que agora buscavam algo com uma pegada mais séria, mais adulta. E, vamos ser sinceros, quem nunca, depois de assistir Death Note, não olhou para aquele caderno preto da escola com outros olhos, ou até mesmo, brincando, ou não, pensou em escrever o nome daquele colega mais chato só para ver o que acontecia? Death Note foi um fenômeno que provou a versatilidade e a profundidade que o universo dos animes pode oferecer. Voltando um pouco para a era de ouro da TV Manchete, temos que resgatar da memória outro clássico que, embora talvez não tenha alcançado a mesma popularidade estrondosa de Cavaleiros do Zodíaco, marcou profundamente uma parcela significativa dos fãs de anime no Brasil. Estou falando de Churato, Tenchi Muyo. Ah, não, espera. É Churato mesmo. Com suas armaduras místicas, seus mantras e uma forte inspiração na mitologia hindu e budista, Churato oferecia uma experiência bem diferente e fascinante. É inegável que Churato bebia bastante da fonte de Cavaleiros do Zodíaco, especialmente no quesito das armaduras, aqui chamadas de Shaktis, e na estrutura de jovens guerreiros lutando para proteger uma divindade. No entanto, ele conseguiu se destacar por trazer uma atmosfera muito mais imersa na cultura e espiritualidade oriental. Os personagens invocavam seus poderes através de mantras,
As lutas eram recheadas de simbolismos, e a trama envolvia deuses e demônios do panteão hindu, como Vishnu e Shiva. Era uma verdadeira aula de mitologia disfarçada de anime de ação. Shurato, o rei Shura, e seu melhor amigo que se torna rival, Gai, o rei Asha, protagonizavam um drama intenso, com traições, revelações e batalhas épicas no mundo celestial. Personagens como Ryoga, não o de cisne, mas o rei celestial, Ryuma, o rei dragão, e Lakshu, a pequena guia espiritual, também conquistaram o carinho do público. Embora fosse considerado por alguns como um primo pobre dos cavaleiros, quem assistia a Shurato era, geralmente, um fã fervoroso, que defendia a série com unhas e dentes e se encantava com sua originalidade. As armaduras, com seus designs elaborados e inspirados em animais e divindades, eram um show à parte. E a trilha sonora, com temas que misturavam o épico com o místico, também contribuía para criar uma atmosfera única. Shurato pode não ter tido o mesmo alcance comercial de outros gigantes, mas ele definitivamente conquistou seu espaço no coração de quem acompanhou as aventuras dos 8 guardiões divinos do povo de Deva, deixando uma marca de nostalgia e apreço por sua abordagem diferenciada e seu mergulho profundo na cultura oriental. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com um gol de placa, a gente precisa falar de um anime que conseguiu unir duas paixões nacionais de uma forma simplesmente espetacular. Super Campeões, também conhecido pelo seu nome original, Captain Tsubasa. Futebol e anime juntos? No Brasil, país do futebol, claro que essa combinação tinha tudo para dar certo, e deu muito certo. Este anime transformou partidas de futebol em verdadeiras batalhas épicas. A história de Oliver Tsubasa Ozora, um jovem talento com um amor incondicional pelo futebol e o sonho de levar o Japão ao título da Copa do Mundo, era inspiradora. Mas o que realmente prendia a atenção da gente eram os lances inacreditáveis, os chutes que desafiavam as leis da física, os campos que pareciam não ter fim e os goleiros que voavam de uma trave a outra como verdadeiros super-heróis. Quem não se lembra do chute de trivela do Oliver, do chute do tigre do Kojiro Hyuga, ou Steve Hyuga, na dublagem clássica, ou das defesas milagrosas do Benji Wakabayashi ou Genzo Wakabayashi? Os nomes dos personagens na dublagem brasileira ficaram marcados na memória. Oliver Tsubasa, Carlos Mizaki, Taro Misaki, Benji Price, Steve Hyuga, Richard Tex. Cada um com suas habilidades especiais e suas rivalidades dentro de campo. As partidas eram longas, dramáticas, com reviravoltas emocionantes e, claro, aqueles closes nos rostos dos jogadores com gotas de suor escorrendo enquanto a bola viajava em câmera lenta em direção ao gol. Era pura emoção e adrenalina. Super Campeões não apenas entreteve, mas também inspirou uma geração de crianças a sonhar em ser jogador de futebol e a tentar reproduzir aqueles chutes mirabolantes nas peladas com os amigos. Fazer um gol de bicicleta, dar um voleio espetacular ou até mesmo tentar correr quilômetros com a bola grudada nos pés como o Oliver. Tudo isso fazia parte do imaginário da molecada. O anime conseguiu capturar a paixão pelo futebol de uma forma única, exagerada e divertida, garantindo seu lugar como um dos animes mais queridos e lembrados no Brasil. E aí, galera, me diz uma coisa, bateu forte a nostalgia aí do outro lado da tela? Eu sei que aqui no estúdio a gente relembrou muita coisa boa, muitos momentos marcantes da nossa infância e adolescência. Foi uma verdadeira viagem no tempo, revivendo as emoções que esses animes incríveis nos proporcionaram. Desde os gritos de Kamehameha até os campos infinitos de Super Campeões, cada um desses títulos tem um lugarzinho especial guardado na nossa memória afetiva, não é mesmo? E é impressionante como, mesmo depois de tantos anos, eles continuam tão presentes. Esses foram os 10 animes que, na nossa humilde opinião aqui do canal,
mais fizeram sucesso e mais impactaram a cultura pop no Brasil. Foram eles que moldaram gerações inteiras de fãs, que lotaram os primeiros eventos de anime e continuam lotando, que inspiraram milhares de cosplays criativos e que até hoje são lembrados com um carinho imenso, quase como se fossem velhos amigos. São histórias que nos ensinaram sobre amizade, coragem, perseverança e, acima de tudo, sobre a importância de sonhar. Se você assistiu a pelo menos metade desses animes que a gente listou hoje, meus parabéns! Você oficialmente faz parte da geração que teve o privilégio de viver a era de ouro dos animes na TV brasileira. Uma época mágica, que formou muito do que a gente entende como cultura nerd e otaku hoje em dia. E aí, a gente esqueceu de algum anime que foi super importante pra você? Comenta aí embaixo. Quem sabe ele não aparece num próximo vídeo? A sua sugestão é sempre bem-vinda por aqui. E claro, né? Se você curtiu essa viagem nostálgica tanto quanto a gente, não esquece daquele ritual sagrado. Deixa o seu like caprichado aqui no vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, para não perder nenhuma das nossas futuras aventuras pela memória pop, e ativa o sininho para receber as notificações, porque uma coisa eu garanto para vocês. Aqui no canal a nostalgia nunca, mas nunca mesmo para. Valeu demais pela companhia, pessoal. E até a próxima.